Fala galera, beleza? Tá no ar aqui o podcast do jeito que é. Hoje estamos aqui com um craque de bola da antiga, Galdino. Jogou no Vasco, Seleção Brasileira, Bangu, Ferroviária. E hoje ele está aqui prestigiando o nosso podcast para dar aquela entrevista maneira. E aí, Galdino, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Fabiano. Um grande prazer, né, de conversarmos e eu poder falar um bocado que foi a minha trajetória no futebol. Então, Galdino, hoje você está com quantos anos? Tenho 72 anos, bem vividos. Bem vividos, isso aí. E fala pra gente como é que começou a sua trajetória no futebol, desde criança, desde pequeno. Olha, eu estava no ginasial, né, naquela época, na escola Dom João VI, ali em Higienópolis, e tinha um grande amigo, que também depois chegou a jogar, Calibé. E ele fazia parte da escolinha do Botafogo. Mas só que eu morava na Vila da Penha, o que aconteceu? O professor de educação física, que naquela época era aula das matérias, 40 minutos. Então o professor fazia 20 minutos de física, aquelas coisas de correr, e 20 minutos de futebol. E ele era ligado ao pessoal do Flamengo. E ele me viu lá treinando, foi admirando, perguntou se eu não queria fazer um teste no Flamengo. Pô, fiquei tudo entusiasmado. Conversei com meu pai portuário, né, trabalhava no cais do Porto. Não, tudo bem, vamos ver. Comprei a chuteira, ele comprou, e eu fui no Flamengo. Só que nesse dia no Flamengo, quem dava o treino era, nunca mais vou esquecer, era o treinador Bria. Então houve um problema na família dele. Conclusão, foi adiado o treinamento. Eu voltei para casa, claro, gente frustrada, aquelas coisas todas. No outro dia, na aula normal, comentei com o Calibé. Ele falou, poxa, amanhã tem um treino no Botafogo, que eu sou da escolinha. Quer dar um pulo lá, não? Falei, poxa, claro que sim. Fui na quarta-feira e já fui aprovado pelo treinador, seu Neca. Então, minha vida toda começou através da escolinha do Botafogo até o profissional. Então, esse foi o meu início na trajetória do futebol brasileiro. O início, Botafogo. E o amor pelo Vasco já tinha? Meu pai, né? Meu pai vascaíno, e eu segui junto com ele. Tanto é que em 1968 eu nem pensava em jogar bola, garoto de rua. Meu pai me levou na decisão, Botafogo e Vasco. E o Botafogo ganhou de 4-0, isso eu não esqueço. Então, naquela época, nós fazíamos bandeira com um pau, que hoje significa o mastro, de cabo de vassoura. Eu comprei a fazenda, minha mãe costurou, fui com a bandeira do Vasco e voltei com a bandeira do Vasco. Mas no Botafogo, uma coisa que eu sempre tive, que foi sempre preservar a verdade, eu falei logo para o Soneca, sou vascaíno, mas estou no Botafogo. Isso, claro, depois de ter sido aprovado. Estou aqui no Botafogo, que, poxa, amo, gosto do Botafogo, mas coração bate do Vasco. Ele falou, não tem problema nenhum, meu filho. Você vai ser jogador de futebol. Você jogou com vários craques, né? Jogou com Roberto Dinamite, Jairzinho, Carlos Alberto, Coutinho, Zico. Hoje, eu me digo, Fabiano, que eu sou um privilegiado. Porque hoje, né, a gente vê o futebol mudou muito em tudo, na própria imprensa, nos sistemas táticos, mas craques, a gente tem que lembrar aqueles. E graças a Deus eu fui, de novo, repito para você, privilegiado.
porque eu, com 16 anos, falecido Zagallo me colocou no time de cima. Então, simplesmente isso em 71. Então, tinham vindo do Mundial tricampeão do Botafogo, simplesmente Jairzinho, Paulo César Caju, Roberto Miranda, o próprio Zagallo, que era o treinador, o seu preparador físico, Admildo Chirol, falecido, o médico falecido, Dr. Lídio Toledo. Então, eu peguei esses jogadores todos. Fora Djalma Dias, que é o pai do Djalminha, falecido. Então, eu peguei muitos jogadores. E como você completou, no Vasco, peguei Roberto Dinamite, peguei falecido Alci, falecido Moisés, Miguel, Andrada, goleiro. Então, eu não tenho nunca dizer que não joguei entre craques, porque esses são nomes, e hoje em dia, se você fazendo uma enquete em torcidas, esses nomes vão estar sempre liderando. E graças a Deus, Galdino foi um que participou dessa turma maravilhosa. Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, eu lembro, o único goleiro que eu lembro, o primeiro que eu lembro foi do Acácio. Você não chegou a jogar com o Acácio, né? Mas você conhece o Acácio, né? Claro, eu já, quando eu parei de jogar futebol, eu fui auxiliar do Gaúcho nas divisões de base do Vasco, depois passei a ser o treinador, sempre na categoria juniores. Então, com o Gaúcho, o Acácio já estava comandando o treinamento de goleiros, porque a Cássio já treinava Carlos Germano, a Cássio já treinava Márcio, Elton. Então, a convivência dos juniores para o profissional dá-se o nome hoje de uma coisa única, porque os juniores até 20 anos e o profissional, claro, depois de 20 anos, mas muitos jogadores nossos já participavam dos treinos dos profissionais. Então, a Cássia é um grande amigo até hoje. Poxa, a gente se dá muito bem, esqueci até de citar o nome dele, né? Citei Andrada e a Cássia também, que é uma pessoa maravilhosa. Então, é aquilo que eu repito para você, o meu convívio no futebol, até hoje, é uma coisa, acho difícil de algum outro jogador ter esses amigos. Se eu for falar para você aqui, vou falar a entrevista toda em nome de jogadores, né? Mas é uma alegria imensa você lembrando e eu podendo dar a minha opinião. Essa foto aí. Essa foto aqui é a nossa campeão da Taça Guanabara, em 1976, foi na disputa de pênaltis, né? Onde, poxa, o ídolo maior do Flamengo, Zico, perdeu o pênalti, falecido Geraldo perdeu também, e nós conquistamos a Taça Guanabara em 76. E essa outra é o Galdino de hoje, que foi uma homenagem aos 50 anos do primeiro campeonato brasileiro do Clube Carioca, que foi o Vasco da Gama, em 74. Que foi o primeiro, né? Foi o primeiro clube carioca a ser campeão brasileiro. Gol do inesquecível, falecido Jorginho Carvoeiro. Jorginho Carvoeiro. Esse fez 2-1. Você falou aí o nome do Elton. Aí eu lembrei aqui, vou dar uma alfinetadazinha aí, né? Que o Elton, se não me engano, se não me falha a memória, é o goleiro que levou aquele gol do Pet, né? De falta. Isso mesmo. Ele agarrava muito, foi para a seleção também, né? Chegou para a seleção. E foi meu jogador nos juniores. E o que aconteceu? E esse jogo eu estava no Maracanã. Mas o Pet não tinha jeito aquilo ali. Se colocassem ali 10 goleiros, não conseguia pegar a bola, porque ia ficar 1 centímetro da onde ela entrou. Vou te falar, eu estava trabalhando, ouvindo o jogo pelo rádio do carro.
Estava ouvindo o jogo pelo rádio do carro. E quando, pô, gritou gol, eu falei, cara, queria ver, né? Foi realmente um gol muito bonito. E foi o tricampeonato do Flamengo, né? Foi. Com o falecido Zagallo, e foi no final, do Flamengo. Foi no finalzinho ainda. Foi aos 43 minutos. Finalzinho, aquele ali. Aí, é isso aí. Esse aí, essa galera aí. Robertão tá aí, né? Roberto, falecido Roberto, aí Mazzaropi, Galdino ali no Gaúcho, eu, falecido Moisés, Miguel, grande zagueiro, Luiz Augusto, que nesse campeonato, onde você mostrou agora que eu estava com a faixa, foi o último jogador do Vasco a bater o pênalti. E ele que fez o Vasco, fez o nosso time ser campeão da Taça Guanabara. Luiz Carlos, Elinho, Paulo Roberto, um baiano, isso, veio emprestado lá da Bahia, do Fluminense de Feira de Santana, mas um jogador que teve uma bela passagem pelo Vasco. Comparando com, vamos falar assim, para a galera mais jovem, né, que não pegou essa época e tudo, porque a gente via que os caras eram craques, jogava bola, jogava muito mesmo, não tinha essa coisa de cai-cai que tem hoje em dia, né? E o pessoal costuma falar que o jogador antigamente jogava por amor. Não só por amor, né? Porque tinha que receber, lógico. Claro. Né? Só que o futebol hoje ficou muito diferente, né? Vê muito clube chamar mercenário, não sei o quê, o cara faz corpo mole e tal, você... Mas essa história de jogar por amor, como é que funciona? Porque os salários, né? Você vê muito jogador antigo aí, tipo assim, e não tem nem de longe a vida que esses jogadores de hoje têm, né? O primeiro contrato que o cara assina, o cara já tá milionário. Hoje em dia, esse pessoal da minha época, até os mais antigos, existem jogadores hoje que você encontra, então está numa situação muito ruim, entendeu? Em termos assim financeiros, porque na nossa época as coisas eram mais rígidas. Em que sentido? Um jogador, na nossa época, o banco de reserva eram os 11 que entravam, né, os titulares, e o banco de reserva chegava até a 16, porque eram 4 jogadores de linha e um goleiro. Então, existia bicho, né? Por vitória e por empate. Derrota, claro que não. E o jogador que estava no banco recebia 50%. Não recebia os 100%. Recebia 50% se entrasse, substituindo algum titular, que receberia os 100%. Só se entrasse. Só se entrasse. O resto do banco não entrou, não ganha nada. O homem que tinha que assinar a súmula. Porque antes de você entrar, antigamente, hoje em dia as coisas modernizaram, também graças a Deus. Hoje é a placa que todo mundo vê. Mas antes, no nosso tempo, nós tínhamos que sair do nosso banco de reserva e, no banco do meio do juiz, assinar a súmula para depois ir ao meio-campo para ser substituído. Então, as coisas mudaram. Hoje em dia, a maioria dos jogadores, de 100%, 90% não mexe no seu salário. Por quê? Hoje em dia existe o direito de imagem. Hoje em dia, as premiações são idênticas. Claro que a coisa mudou. Que saudade que eu tenho do futebol. Eu queria voltar hoje a jogar, mas eu tenho a saudade de ter participado de craques que hoje você não vê. A minha única frustração é que, se eu estivesse jogando hoje, não é uma coisa de dizer, poxa, será? Não, será sim. O Galdino não tinha jogado só no futebol brasileiro. Hoje, eu estaria na Europa. Tranquilamente. Antigamente então, era mais difícil jogador ir para a Europa? Sim. Muito mais difícil. E quando ia fazer história, igual Evaristo Macedo. Isso eram jogadores, né? Porque os clubes de lá, eles vinham muito no Brasil para olhar os jogadores mais experientes.
Hoje em dia, não. Vem os mais Hoje jovens. em dia, com 13 anos, 14 anos, tu tá vendo um jogador, tá na base do Barcelona, tá na base do Liverpool, tá na base do Milan, da Itália, você nem percebe que o jogador saiu. Porque relativo a falar que, tipo assim, o futebol mudou, e realmente, porque eu vejo assim, antigamente pegavam mais experiente, o cara já sabia tudo. Hoje em dia eles querem pegar um mais jovem para moldar do jeito mesmo, do futebol deles lá, isso né? Mesmo. E hoje em dia, queira ou não queira, futebol é empresa. Futebol depende do empresário. Você vê aí que jogadores não ficam desempregados. Antigamente não, era um clube, comprava um atleta do outro clube. Então esse clube se interessava pelo atleta do clube. Hoje não. Hoje o empresário tem na mão 12 clubes, ele coloca qualquer jogador aonde ele quiser. Essas coisas é a evolução do futebol, né? Só não evoluiu nos craques. Que temos muito pouco. Hoje está mais difícil. Está mais difícil. Hoje... Agora, empresários, é uma briga, é um bate-cabeça de um, de outro, e acabou. Mas eu só tenho que enaltecê-los, só tenho que fazer com que esses jogadores aproveitem. Porque antigamente, para aproveitar, era mais difícil. Hoje não. Hoje você estando com o empresário na mão, você sabe que nunca vai ficar desempregado. Hoje o cara dá 2, 3 dribles, já, pô, esse é o futuro craque. Tem muitos aí, Negueba, lembra do Negueba do Flamengo? Não chegou em lugar nenhum. Né? É aquela coisa que eu falo para você, até a própria imprensa. É porque mudou. A imprensa levanta e a imprensa derruba acabou, também. Né? É isso aí. Isso aí é de acordo até com o comentarista. Eu não chamo hoje mais comentarista. Até isso mudou. Hoje é o analista de futebol. São coisas, mas essa é a evolução. Eu espero que o Brasil evolua mais em craques. E essa foto aí, essa é interessante, né? Isso aí foi o caso que o Brito deu um soco no juiz. Isso foi Vasco e Botafogo. E o Dé, grande amigo Aranha, joguei com ele no Vasco, e hoje é um amigo, hoje eu ainda chamo de comentarista, ele é o comentarista da Rádio Tupi. Então, o que acontece? O Dé, desde a época do Bangu, o Dé sempre foi moleque do futebol. Moleque do futebol. Não é moleque... O Dé tá no meio desse rolo aí, né? Tá, ele estava no Vasco. No Vasco. Então, o Dé recebeu a bola ali pela direita dentro da área e o Brito foi cercar. Cadê o Brito aí? O Brito é esse aqui. O Brito é esse aqui. Eu, Roberto Miranda, Jairzinho, Brito, Paulo César, Puruca e Osmar. E aquele barbudo lá? Barbudo é Afonso, que jogou no Botafogo e estava no Vasco. Então, o que acontece? O Dé rodou, segurou a camisa do Brito, que antigamente era fazenda, era pano. Hoje é uma coisa sofisticada. Essa camisa que nós estamos aí, se chovesse, ficaria meio quilo mais pesada, porque era fazenda tudo isso. Hoje, para tu ver, a evolução. O tecido, hoje, né, é diferente. A água escorre na chuva, mas tudo bem. Então, o Dé segurou o Brito e rodou com o Brito e se jogou. José Aldo não estava perto do lance, isso já foi quase dentro da área, um bocadinho depois da linha de fundo, mas dentro da área. José Aldo, estava na meia-lua e apontou para o pênalti. Esse lance seria pênalti? Foi pênalti. O Botafogo ganhou de 1-0. O que aconteceu? O Brito foi, ele mostrou, e a fazenda, quando você aperta, ela fica a marca. Fazenda? Fazenda, que eu digo, fazenda, a camisa, nossa, era de pano mesmo. Então o Brito mostrou ele, olha aqui o que o Dé fez. O Dé rodou em mim e caiu, e você deu pênalti, não interessa. A falta era ao contrário. Era ao contrário, quem manda aqui sou eu. O e o Dé já com a bola para ir para a marca do pênalti, foi ele que bateu. Eu acho que foi o Buglé.
O Dé com a bola. Ele fez a falta. Fez a falta, o Dé. Deu ao contrário, pegou a bola para bater o pé. Por isso que eu citei, o moleque do futebol. E o Brito, aí todo mundo do Botafogo chegou em cima do Zé Aldo. Não foi pênalti, não sou pênalti. Olha a camisa do Brito, olha. O juiz não quis nem olhar. Falou assim, eu já dei pênalti, acabou. O Brito falou assim, se você deu o pênalti, eu vou dar um soco em você. As palavras do Brito para ele. Ele não acreditou. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Poxa, o Brito soltou, dá-se o nome na luta de boxe de gancho, assim, na boca do estômago dele. Ele curvou. Mas eu não estou apoiando ele ali. Eu estava mais próximo dele. Ele abaixou e falou assim... Ele curvou na sua frente. Ele curvou e falou, ele me matou, ele me matou, ele me matou. E eu fiquei assim, parado. Então, foi um lance, né? E o Brito ia voltar de novo para bater ele. O Brito estava muito transtornado. Tanto é que... Ajuntou aquela turma do deixa disso. O Brito, no julgamento, pegou 1 ano de pena. 1 ano. Mas reverteram a 6 meses por ele ter sido tricampeão da seleção brasileira. Mas o pênalti foi para o Vasco? Foi a favor do Vasco. A favor do Vasco. Mas o Botafogo ganhou de 1-0. Não, o Vasco ganhou de 1-0. O Vasco ganhou de 1-0. Gol de Buglé. Aí o Brito foi expulso, o Zagallo me tirou e colocou o falecido Djalma Dias, que é o pai do Djalminha. Jogou muito no também. Jogo. Aí eu saí nesse jogo. Mas foi uma coisa, aí por isso que eu citei o nome do Dé Aranha, moleque. Aí, depois desse lance, você foi pro Vasco. Não, depois desse lance não. Depois você foi pro Vasco. 71. Antes de ir pro Vasco. Aí fiquei no Vasco. 72. Em 73, eu fui trocado pelo Marinho Bruxa, lateral esquerdo, do Náutico, pelo Vasco. Uma troca de empréstimos. Eu fui emprestado para o Náutico em 73, no início do ano, e o Marinho veio para o Botafogo. Tanto é que o Botafogo depois comprou o Marinho e não pagou o empréstimo ao Botafogo, e o Botafogo mandou eu retornar. Tanto é que eu cheguei a jogar com o Marinho Bruxa ainda no Botafogo. Jogou contra o Brito? Não, o Brito já tinha ido para o Corinthians. Já tinha saído. Já tinha ido para São Paulo. Corria o risco de tomar um soco, né? Nada, até hoje meu grande amigo. E o que acontece? Então, nesse vai e vem do Galdino e o Botafogo, aí eu voltei para o Botafogo, ainda disputei o Campeonato Brasileiro de 73 pelo Botafogo, em algumas partidas. Aí, final de ano, no domingo de Carnaval de 74, aparecem os diretores na minha casa. Eu morava já em Ramos, dizendo que já tinham fechado com o Vasco da Gama o meu empréstimo de 1 ano, se eu aceitava. Domingo de Carnaval, a gente, para desfilar, eu sempre desfilei pelo Salgueiro, recebo essa notícia, então eu fui emprestado ao Vasco, e graças a Deus já fui campeão brasileiro em junho, e no final de ano o Vasco me comprou. Então, essa minha ida do Botafogo para o Vasco foi no domingo de Carnaval. Essa foto aí é do... Esse é do jogo do Brito. Essa é do jogo do Brito. Paulo César Martins, o Birajara, Brito, Ney Conceição, Osmar e Valtenci. Zequinha, Carlos Roberto Miranda, Jairzinho e eu. Jairzinho. Eu com 16 anos. 16 anos. O Garrincha já tinha... Quem? O Garrincha. Garrincha, nessa época, o Garrincha era tipo um auxiliar técnico. Entendeu? Até nisso... Mas chegou a bater uma bolinha com ele? Você lembrou. Eu recebi muitos, como se diz, conselhos do Garrincha. Ele sempre foi ponta direita e eu ponta esquerda. Então, ele me ensinava como se livrar de um lateral. Muitas coisas consegui. Ele era auxiliar, que ele já tinha parado, aquelas coisas todas. Então, o Botafogo colocou ele como auxiliar do Zagallo. Dizem que o Garrincha não recebeu tipo, vamos dizer, a fama, os créditos pelo que ele realmente jogava. Deveria ter sido mais. Claro. É aquilo que eu falo para você, naquela época, né? Craque era craque. Hoje em dia, eles fazem os craques.
Naquela época não, craque era craque. Tanto é, se você for perguntar a um Rivelino, a um Gerson, a um próprio Zico, se fosse vivo ainda o falecido Roberto Dinamite, quem foi Garrincha, todos eles baseados nessa minha idade. Nós só víamos Garrincha jogar. Mas no Flamengo, tanto é que depois que o Garrincha chegou a jogar a época do Flamengo, o Zico viu. O Zico viu. E as pessoas falaram que era o Mané Garrincha. Entendeu? Então, era uma pessoa que desequilibrava no futebol. O Zico era mais ou menos na mesma faixa etária. Era a mesma faixa de idade. Porque jogaram junto na seleção. Vai chegar ainda a foto da seleção. E jogava no Flamengo. Aí. Ele jogava no Flamengo, eu no Botafogo, o Abel no Fluminense, entendeu? O falecido Geraldo no Flamengo. Para tu ver, até naquela época, Roberto Gaúcho, Pastoril no Vasco, naquela época, profissional, até em torcidas, que era aquele Maracanã antigo. As torcidas... Aquele Maracanã que iam 200 mil pessoas. Era geral, era aquela coisa linda. As torcidas iam para ver, naquela época não era juniores, era juvenil, a preliminar, porque o profissional começava às 3h15. O profissional começava às 3h15. E a preliminar, 1h da tarde, às 13 horas. A torcida ia mais cedo para ver o futuro do seu time. Por exemplo, então a torcida do Botafogo ia mais cedo para ver o nosso juvenil jogar. A torcida do Flamengo ia mais cedo para ver o juvenil do Flamengo. Assim, a torcida do Vasco, a torcida do Fluminense, Pintinho, ele não lembra? Eu acho, Carlos Alberto Pintinho. Eu não lembro, eu acho que eu já cheguei a assistir. Né? Deixa eu ver. Na década de 90 ainda tinha preliminar? Tinha. Ainda porque tinha, né? No segundo semestre de 90 que passou a ser chamado de juniores. Mas naquela época tinha. Romário, caramba, o Romário começou no Olaria, mas jogou pouquíssimas partidas no juniores do Vasco, que subiram logo com ele, que viram que era aquela flecha. Eu lembro de um jogo marcante, tanto pelo título quanto pelo que aconteceu em 92, na final do Brasileiro, quando caiu a arquibancada. Eu tinha lembro. 13 para 14 anos na época. Eu estava bem de frente pro lance. Estava bem de frente pro lance. Aí eu preocupado, né, achando, moleque, achando que, olhando aquele negócio assim, e, será que machucou, morreu alguém e tal? Foi uma coisa. O pessoal caiu lá de cima nas cadeiras. Antigamente ainda eram as cadeiras azuis. Entendeu? Foi que... Aí, na época que o Júnior já estava no meio de campo, né? Acabou. No meio de campo. Esqueci de falar o nome do capacete, ele jogava no Flamengo, para você ver. Inteligente, né? O cara, ele deu aquela esticada, né? Não, vou pro meio campo. Foi lá e só. Jogava em todas as posições que colocava. Jogou muito tempo. Fogo. E esse pessoal aí? Aqui, ó, já tô vendo aqui, ó. Carlos Alberto Parreira. Zico, você. Nilson Dias, Marquinhos, Roberto Carlos, jogou era do Botafogo, ponta direita, depois foi para o Santos. Esse é o Marquinhos, jogou no Fluminense. Esse aqui parece com o Roberto Carlos também. Esse Carles, falecido Nocaute Jacques, que era o massagista da seleção pré-olímpica e também do profissional. Rubens Galaxy, Aloísio, falecido Fred, irmão de Paulo César. Nielsen, goleiro do Fluminense. E esse Gabriel, do Corinthians, e Celso, do Palmeiras. Essa era a nossa seleção. Mas antigamente a base da seleção era mais time carioca, não era? Era mais time do Rio. A base, sempre no Rio de Janeiro, foi fortíssima. Sem falar também que eram poucos jogadores que eram de fora, né? Agora a base é de fora e é pincelado alguém daqui. Naquela época existiam campos para peladas, campos para escolinhas. Então, o Rio de Janeiro foi terminando com os campos. Hoje você vê, né, na modernidade, campos sintéticos. Hoje em dia, se nós procurarmos campos mesmo de grama, ou pode ser
citar Capins, não existe. O Atlético Paranaense ficou muito tempo invicto naquele campo sintético dele lá, né? Sintético, hoje as coisas mudaram. Não tem jeito. Antiga, para tu ver. Eu não fui nascido na Vila da Penha, mas morei na Vila da Penha. Que aí hoje eu moro em Irajá. E sou vizinho do nosso produtor Ivan. Ô, produtor, que nos trouxe. traz uma aguinha pra gente aí, ó. Bota uma aguinha pra gente aí, por favor. É isso aí. Pra gente... E o que acontece? Eu morava na Vila da Penha, e hoje dá-se o nome até de Quitungo. Quitungo, a minha tia mora lá no Quitungo. Mas ali embaixo existiam 7 campos de futebol. Era o campo do Independente, era o campo do Saicam, era o campo do Vila Nova e outros 4 que eu esqueci. Então você ia sábado e domingo, sentava lá 9 horas da manhã, se quisesse, ficava até as 4 horas da tarde vendo futebol. Para você ver, vinham times de São João de Meriti, de Niterói, de Copacabana, para ir jogar ali. Então, ali, o que deu de fruto de jogador ali, naquela Vila da Penha, nosso tricampeão, capitão Carlos Alberto Torres, depois o filho, tudo ali, desses meados, daqueles campos. Hoje em dia você não tem mais. Hoje em dia tu tem um pedacinho. Hoje em dia a gente com carro, claro, que a coisa mudou muito, né? Essa violência toda. Se a gente andar em 10 ruas, você vai ver 100 que não tem ninguém jogando bola. Eu jogava bola no meio-fio. Nem aquela paralelepípedo com meu dedo rua, arrebentado. Né? Não tem mais. Não tem mais. Então, isso pecou muito das nossas bases hoje no Rio serem poucas. Você acha que a questão que a gente estava falando da convocação, que antigamente era mais aqui, principalmente do Rio, porque também não tinha muito jogador lá fora, brasileiro, né? Mas e agora? Você acha que é justo? Assim, tudo bem, o cara ele foi comprado, foi vendido lá para fora, né? Joga, lógico, ninguém vai comprar uma perna de pau. Mas assim, é justo a base quase de 80% ser convocação lá de fora, e aqui dentro, a gente não tem gente que seja capaz de... Fabiano, vou voltar no início da nossa entrevista, no início da nossa conversa. Questão do empresário. Empresário. Acabou. Hoje em dia, o cara é empresário em tecnologia, o cara é empresário em mobiliário. O cara encontra uma pessoa que fala que entende de futebol, o cara muda rapidinho o ramo. Acabou. É porque o cara foi convocado uma vez, o passe dele já, né? Você quer ver um negócio? Já dispara. Você e o Ivan. Se eu perguntar a você aqui, a mim mesmo, que fui jogador de futebol, a escalação da seleção que jogou ontem contra o Chile, você não vai saber escalar. Eu não vou saber escalar, Ivan não vai saber escalar. Realmente. E aí, preciso eu estar aqui debatendo essas coisas? Antigamente, seleção, 4 times, 44 jogadores. Aí, no primeiro mês, cortavam-se 11, ficavam 33. No segundo mês, cortavam mais 11, ficavam 22 que iam para a Copa do Mundo, que iam para os outros torneios. Até isso foi mudado. Não é uma questão de eu querer ser melhor que os outros, não. Hoje em dia, temos tantos canais esportivos aí, que eles falam tantas asneiras. Eu, que sou eu troco de canal. Não vou ficar escutando isso, falar essa asneira. Não vou ficar escutando aquele falar isso. O que é isso hoje? Lado empresarial. Teve as polêmicas que eu lembro de comentarista, que, tipo assim, se ele fosse... Eu vejo assim,
Se ele fosse falar a verdade, ele estava errado. Não, acho que eu não lembro se foi o Denilson que tomou uma trava uma vez. Agora tem que fazer curso, tem que se preparar e Onde é tal. que E já se viu falar, isso? né? Falar o que Isso aí é o que está na regra deles. tinha por Mas roteiro. você, sendo uma pessoa que gosta de futebol, entendendo futebol, você não vai. Não quero estar contra ninguém. Não quero estar contra ninguém. Eu quero ser a pessoa correta primeiro comigo. Até o cara que está narrando, o cara se mete no assunto que o outro tem que comentar. Se eu estou narrando, eu tenho que narrar a partida. Se eu sentir alguma dúvida, eu vou perguntar ao comentarista, não. Antes de eu perguntar ao comentarista, eu já está comentando. Já estou induzindo ele a dizer que é. Isso ninguém é bobo, gente. Ainda mais quem jogou futebol. Então, são essas coisas. Por isso que eu cito uma coisa, e sou amigo dele, convivi com ele no Vasco, eu na categoria de base, que eu digo que era juniores. No Vasco, quando existiam os coletivos, em 15 dias, pelo próprio Abel, que eu peguei como treinador, Zanata, que eu peguei como treinador, Antônio Lopes, em 15 dias, tinham 3 dias de coletivo que fazia com os juniores. Então, era aquele convívio. E eu me tornei amigo dele, que vocês vão falar, cracaço do Vasco. Por isso que deixou a Rede Globo por não aceitar isso. Juninho Pernambucano. Juninho. Foi demitido por ele falar o que ele via no jogo. Mas lá em cima, quem não sabe nada, não, você tem que falar isso, aquilo. Ele se sujeita a isso? Não. Ele foi. Jogou muita bola também, Acabou, batia né? falta. E conhecedor de futebol. Conhecedor. Não é aquele que cai de paraquedas, não. E jogou muito tempo no casa dele, Vasco, né? Depois sério. ele foi lá para fora. Acabou. No Lyon, onde poucos craques conseguem isso. O Lyon, uma equipe mediana no futebol francês, ele tornou-se ídolo lá e foi campeão com ela. Como o Maradona fez também lá na Itália, no time que o Maradona jogou. Mas o Maradona tinha jogou... careca, ainda tinha alemão. Foi no Napoli que ele jogou? No Napoli. O Maradona fez o Napoli ser campeão. Então isso aí, o que é? Craques. É o que está faltando hoje para a gente. Porque o craque antigamente era craque de futebol. Não tinha esse negócio de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, o jogador era craque. Hoje em dia nós temos uma polêmica muito forte, e eu sou da cor, eu sou negro e honro muito a cor. O Paulo César Caju pintou o cabelo de vermelho na década de 70. Paulo César Caju. Jogador que hoje na seleção, ele com uma perna é melhor que todos eles aí. E o Paulo César, isso eu vi. Ninguém me contou, não, que eu jogava no Botafogo com ele. Tanto é que ele foi para o meio campo e eu entrei na ponta esquerda. Paulo César foi xingado por 150 mil pagantes no Maracanã, na Fonte Nova, de macaco. Macaco. O que o Paulo César fez? 2 gols. O macaco passou a ser chamado do Rei Macaco. Hoje em dia, existe essa... Claro que é racismo, existe umas coisas muito sérias, mas o futebol, eu tenho que se preocupar com isso. Está xingando ele? Vai lá, faz os gols contra os caras. Além dos caras pagarem o ingresso, está me dando uma boa vida. Então, craques não ligavam para isso na minha época.
Hoje, Eu lembro hoje é um chororô, como falam. eu lembro de Terrível. uma Isso, coisa do gente. Vinícius Júnior, né? Que ele ficou ofendido, ficou triste, não sei o quê. Logo depois apareceu numa foto rodeada de mulher branca abraçando ele, né? Que é isso? O Paulo César fazia isso. Você já viu o Paulo César na noite? Paulo César era o cara que ia às boates e todas elas do lado dele. Mas ele não ligava. 110 mil pessoas, 150 mil pessoas chamando ele de macaco. Eu acho Ele não que, eu queria nem acho, eu acho saber. que tinha que fazer igual o Daniel Alves. Lembra quando jogaram uma banana, ele pegou a banana, descascou, comeu Comeu, acabou. e continuou jogando. E depois como é que é? No anônimo, fala aí, vocês que estão me dando dinheiro para meus apartamentos, para os meus bens. Eu penso assim, Fica- tudo bem, tem um patrocinador, mas se ninguém assistir, o patrocinador não vai investir dinheiro. Claro. Então quem assiste é o torcedor. Então, É o isso aí. torcedor. O torcedor que compra as coisas, compra o uniforme, compra o que está escrito na camisa. É isso aí. Então, o torcedor paga o salário do jogador, sim. Sim. Claro. Sim, o jogador. Ah, não, quem paga é o patrocinador. Não, mas se o patrocinador, se não tiver visibilidade e não vender, Acabou, vai tirar o patrocínio. não vai acontecer nada. Entendeu? Então eu quero voltar mais uma vez. Não estou negando o racismo. Estou dizendo racismo no futebol. Claro que existe racismo aí, criminais, que a gente tem que combater mesmo, né? Há pouco tempo nós vimos, né? Que foram condenadas a mãe e filha que dava banana para um garotinho pequenininho. Mas ali não, ali você está com milhões. Isso não quer dizer que você estando com milhões tu vai ser menosprezado, nada disso. Mas usa esses milhões, usa o seu futebol para humilhar quem está te xingando. É a melhor maneira. Por quê? Está xingando de macaco, tu vai lá dar de bro, fez 2, 3 gols, ele na torcida, ele mesmo vai perder a voz de xingar de macaco. Nesse caso, a Pô, humilhação fez isso comigo. é válida. Nesse caso, a humilhação é válida. Acabou. Você está humilhando ele e ele foi lá te pagar para tu ter teus bens. Então, essas coisas, até nisso mudou. Eu estou citando isso porque eu presenciei Paulo César Gajul. Entendeu? Vamos falar uma parada agora. De os craques do passado. Os melhores da sua época que você jogou e que você viu jogar. Independente da posição. Porque, tipo, eu lembro que o Gamarra foi considerado o melhor zagueiro do mundo naquela época, né? E da sua época e mais para frente. Agora, tipo, sem considerar também posição. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Careca, né? Teve também Rivaldo, craque também, Rivaldo, Djalminha, né? Romário, não pode esquecer do Romário, que como jogador excelente, mas como político. Edmundo, Animal, Bebeto. também, Bebeto. Caramba, são craques que você não esquece. Eu citei aqueles, claro que esses aí eu não vou esquecer, porque se nós ficarmos falando aqui, a entrevista vai... muita gente. Claro que sim. Então, vamos botar assim, vamos escolher dois. Dois da época de lá e dois daqui. O da época atrás, melhor goleiro da sua época. Da minha época. Sem puxar sardinha pro Vasco. Não é puxar sardinha, não. É que eu joguei. Da minha época, eu vou citar um aqui, que eu aprendi muito, e pelo tamanho dele, que hoje em dia tu vê goleiros com o dobro da altura dele. Andrada, do Vasco. Andrada eu lembro só de nome, né? Eu não cheguei a ver Andrada. Jogar. E um outro goleiro sensacional. Para mim, uma educação, não é educação, mas ele embaixo ali, o Wendel, falecido Wendel, do Botafogo. Uma simplicidade, mas dentro daqueles 3 paus lá. Claro que tem Leão, tem o Ado, tem falecido Manga. São goleiros
Caramba, o próprio Flamengo com Cantarelli, com Júlio César, né? Júlio César. Júlio César, né, goleiro agora, que foi na Itália. o que era reserva e tal. Não, ele agarrou. Os 7-1 também. Não, sim, ele Da- era da reserva do Coisa. Flamengo, né? Aí depois foi para assumiu. Itália. Ele era reserva do Zé Carlos, é isso? Zé Carlos veio depois dele. Zé Carlos veio depois Veio dele. depois dele, do Júlio César. Falecido Zé Carlos. Então, são coisas que eu vou ficar aqui falando, meu Deus do céu. Tá, de linha agora, de linha. Hã? De linha, jogador de linha. Um só. Um só. Um só, caramba. Não, um só. Senão você vai falar um montão. Então, eu vou citar um. Eu joguei, para mim, Pode ser. o ídolo maior do Flamengo, Zico. Meu Deus do céu. O Zico só não ganhou uma Copa do Mundo. O resto. Eu lembro do pênalti que ele Gente, perdeu. Tem que ter muito respeito a ele. Na época eu lembro que criticaram, eu não sei se foi o técnico, que ele entrou frio, né? Ele entrou frio Estava para bater o machucado, essas pênalti. coisas. Aí vem, as críticas caem mesmo. Eu vou um parênteses aqui. Tanto é que muitos falam que o Eduzinho, o irmão do Zico, porque o Eduzinho foi ídolo no América. Quando o América era América. E o pessoal fala. Se O Eduzinho estádio tivesse do no América é aqui time, pertinho. seria melhor do que Zico. Sabia? É aqui pertinho o estádio do América. Aí o Julito Coutinho. É aqui Vi pertinho. muitas vezes, eu como treinador, como jogador, vi e aí muitas vezes. Então, são coisas. Vou falar para você, para mim, que nessa época já era torcedor, seleção de 70. O pessoal fala isso hoje, aquilo, não sei o quê. Nós temos já uma seleção que é isso, que é aquilo, falo menos. Um jogador injustiçado para mim, no futebol mundial, claro, no Brasil, que ele é brasileiro, que não conseguiu ser tricampeão, você já deve ter ouvido falar. Não foi convocado para a seleção, por quê? Naquela época tinham melhores que ele, mas para mim, injustiça total. Chama-se Dirceu Lopes do Cruzeiro. Não foi para a seleção em 70. E o Dirceu Lopes foi mais jogador do que o próprio Tostão no Cruzeiro. Se você fizer uma pesquisa aí, entrar é o que hoje em dia a gente vê a vida de todo mundo, Dirceu Lopes, isso para mim, particularmente. E se você perguntar aos outros, quem foi Dirceu Lopes? Poxa vida. O Dirceu Lopes de Bava, o adversário de 2 metros, eu nunca vi isso na minha vida. Porque ele vinha com a bola aqui e você estava lá, ali na parede, ali, na escada. Ele já vinha com a bola aqui. E tu ia olhando para trás. Quando via, já tinha passado. Não interessa. E maiorzinho do que eu, centímetros. Agora vamos da época de 90 para cá. Mesma coisa, o goleiro e o de linha. Vai ser difícil também. Difícil também. Só pode um. Só pode um? Só pode um. Nem um sinônimo? Não, Tá. Dois. Você falou 2 goleiros, fala 2 jogadores. 2 jogadores? Os 2 Ronaldos. Os 2 Ronaldos. Fenômeno e o Gaúcho. Tá, agora eu te pego. Entre os 2. Fenômeno, né? Por que mais decisivo? Eu... Decisivo é o quê? É os gols. Não tem jeito. Sim. Né? Por que quem ganha jogo é quem faz gol. Por que existe a diferença quando 2 atletas são comprados? Um zagueiro e um atacante. Mais valorizado é o atacante, que o quê? Faz os gols. Aí, o zagueiro, às vezes faz um gol, mas ninguém nota quando ele tira o gol que o time ia sofrer. Então goleiro e zagueiro é muito... O próprio goleiro, você citou discriminado. aí. Tu vê goleiro fazer defesas... Primeiro mole... o cara vai e faz um gol... Às vezes não é nem mole do goleiro, não é nem uma mole do coisinha... goleiro. Não é nem mole. Fui eu. Não foi não. Saiu mesmo. Uma falhazinha cai em cima dele e acabou. As defesas que ele fez, vai tudo embora. Não, às vezes não é nem falha. Nem às vezes o comentarista fala e não dava para pegar. Aquilo que eu falo para você... É porque ele está lá na cabine. Aquilo que eu falo para você,
o cara que narra é induzir quem está assistindo. Analisa primeiro, para depois... Ó, eu já tive uma carreira também, eu joguei até o júnior. Só que depois aqui também era difícil, na década de 90, eu ia treinar, assim, os caras não davam passagem, os caras não davam comida, não dava nada. Eu tinha que pagar tudo do meu bolso. Que é isso? Entendeu? Aí, tipo assim, eu falei, pô, cara, eu vou... Acabou. Aí também, surgiu, na época eu já estava noivo e tal, aí eu quer saber? Mas tu fica desiludido com isso. Ficava, ainda mais via... Ó, eu conheço o Cláudio Adão. Adão, sensacional. Trabalhei num clube lá no Duque Caxiense. Que ele era treinador. O filho dele foi juniores. Você lembra do eu treinei o filho dele. Barbosa, lembra do Barbosa do Fluminense. Barbosa jogou no Fluminense. Ele era Fluminense. Márcio jogou no Flamengo, era lateral. Nossa, isso. Era tudo da comissão. Da comissão técnica. Isso. Aí, nessa época, eu já tinha parado eu já tinha parado de jogar há muito tempo já, né? Porque eu parei com 18, também por causa disso. Eu já trabalhava, então eu ficava naquela... entre trabalho e futebol, eu olhava assim, pô, muito difícil isso aqui, cara, muito difícil. E eu ia, assim... meu pai já faleceu, mas todos os clubes que eu treinei, meu pai não foi assistir um jogo meu. E é porque, assim, na minha família, tudo perna de pau. Só tinha dois que jogavam bola. Era eu e um primo. E eu cheguei, assim, não vou dizer que eu era eu era goleiro. Eu era goleiro. O teu porte alto. Muito. Não, mas assim, quando eu fui treinar nesse clube lá, no clube lá em Caxias, o técnico me viu jogando uma pelada. Pelada ali. Ele falou com um amigo meu de infância, que é o Marcelinho. Marcelinho jogou no time do Zico, jogou no Marília, jogou no Fluminense. O CFZ jogou lá fora. Aí perguntou se conhecia. E esse Marcelinho jogava nesse time do profissional. Eu conheço meu amigo de infância, pô, chama ele aqui. Aí ele foi, me chamou, aí perguntou se eu queria fazer um teste lá. Aí eu fui. Aí esse foi o meu último clube, foi o Colômbia, que era lá em Xerém. Aí depois passava o CT do Fluminense, o Colômbia era lá no final. Aí depois, quando eu parei, eu saí de lá, o Fluminense comprou o CT do Colômbia. Acho que nem existe mais na época. O Colômbia era a terceira divisão na época. Aí ele me chamou para ir para... O que você está citando, eu não querendo te atropelar, eu só fui atleta, jogador de futebol profissional, ao contrário de você, pelo incentivo do meu pai. Que meu pai já gostava de futebol. Meu pai jogava meio campo. Então, meu pai, como eu disse, trabalhava no Cais do Porto. Então, meu pai tinha condições de me dar o dinheiro da passagem. Então, isso eu não posso. Meu pai, com os irmãos da minha mãe, quando nós íamos jogar assim, qualquer amistoso, aí levava os irmãos todos, levava os cunhados, tudo. Vamos ver o Galdino. E o futebol está no sangue, já estava no sangue também, já estava no sangue, mas isso te dá uma motivação terrível. Isso, dá. Então, é uma coisa que, olha, e muitos jogadores que treinavam comigo, eu falei, poxa, esse cara vai longe. Daqui a pouco, cadê fulano? Desistiu. Por isso. Se não tiver incentivo, acabou. Em qualquer esporte, situação, trabalho, é isso aí. Tudo. Às vezes a gente fala assim, pô, não quero tapinha não quero dinheiro no bolso. Mas às vezes aquele tapinha, aquele cumprimento, pô, parabéns, acabou, faz uma diferença incrível. Faz uma diferença. Ou não é, produtor? É isso aí. Faz uma diferença? Faz uma diferença incrível. O pai dele, seu José, o pai dele chegou a me ver jogar. O pai dele e meu pai iam a jogos do Vasco em São Januário. Falecido pai dele e meu falecido pai. Levava ele? Não, ele nada. Mas o pai dele, terrível, vascaíno. Vascaíno doente. É para tu ver. Mas deixou um legado, que ele é Vasco. E a esposa e a filha flamenguista. Aí, deixou um legado pro vascaíno. Levou o time do Vasco todo lá pra
Na garagem fazíamos festa. Essas coisas. Aí que eu digo, vem o incentivo, né? Tá. E voltando à questão dos Ronaldos, assim, concordo que o decisivo, né, que o time tem que fazer gol pra ganhar. Sim. Assim, mas eu voto no Gaúcho. Mas vou te explicar por quê. Porque o Gaúcho, você falou, o Careca, o Fenômeno é mais decisivo, beleza. Não tem jeito. Mas o da posição Gaúcho, ele é mais, eu acho ele mais completo. Completo, isso Ele é mais completo. Ele dribla, ele dá passe pro gol, ele faz gol, entendeu? No início nós comentamos, né? Você perguntou sobre o Garrincha. Porque o Garrincha não é comparável ao Pelé. Porque o Pelé era mais completo. É isso aí. Fazia gol. O Garrincha amava e dava pro Negão, acabou. Na seleção, pro Vavá. Mas o Pelé é decisivo. Então, por isso que há essas coisas. Tu quer ver uma pessoa que eu citei aqui, que eu não citei, pelos jogadores que você falou das épocas, os melhores? Tem um aí fundamental, que hoje também trabalha com Dé Aranha, o Gerson, né? O Gerson, canhotinha de ouro. O Gerson... É brincadeira! Ele define tudo. Com ele não tem esse negócio de... não, por que não pôde fazer? Não, é ruim, eu vou rasgar esse time. Por quê? O Gerson sempre foi assim no futebol. O Gerson ele fazia um programa na... Não, tá na Tupi ainda. Tá na Tupi. Já tá anos. Não, mas ele fazia na TV. Na TV ele... Porque ele falava o que ele sentia. Já não tem mais espaço, né? Já não tem mais espaço. Tem espaço o Neto. O Neto tem, né? O Neto que fala um montão de bobagem. É isso aí. E o Neto não fala só, ele agride às vezes, né? É um cara que vai para dentro. E a Band acha isso e acabou. Mas queira ou não queira, ele fala aquilo que ele sente. Ele não é induzido por ninguém. Antes da gente passar para esse... aqui. Antes da gente passar para cá... Aí, Ivan, esse Jorginho. Vou te fazer só um ponto aqui que eu lembrei. Um cara que eu achava ele marrento, abusado, mas é admirável que o cara tinha peito. Era o Eurico Miranda. Aquele cara ali, meu irmão, né? Eu lembro a situação. Uma das maiores doideiras que ele fez foi quando ele colocou o símbolo do SBT. SBT na decisão. Na camisa, na camisa da Globo, rapaz. Que confusão que deu aquilo, né? Ele era terrível. Que confusão que deu aquilo. Pra tu ver. Você estava lá naquela época? Até nisso eu dei sorte de conviver com um craque diretor de futebol. Que, para mim, o melhor que você citou quando eu joguei com o falecido Jorge Mendonça no Bangu, doutor Castor de Andrade. Esse. Cara, eu joguei no Bangu quando eu citei que o Náutico não pagou ao Botafogo um empréstimo? O empréstimo, eu vim embora. E o Bangu fez uma excursão à Europa, que naquela época, para escrever você no Carioca, para você jogar o Carioca, você tinha que ser inscrito. E o Bangu tinha uma coluna aberta, porque o Bangu estava fazendo uma excursão na Europa. Então eu vim do Náutico para o Botafogo já tinha fechado a relação. Só tinha o Bangu. Aí eu estou treinando em General Severiano, aí daqui a pouco vem Jairzinho. Pede mim, o doutor Castor de Andrade está lá fora no estacionamento, veio para te contratar. Você não vai poder jogar aqui que encerrar as inscrições, quer ir para o Bangu? Aí eu olhei para o Jairzinho, Bangu? Bangu? É lá que está o dinheiro. Mas o Bangu, Bangu era bom. É o Castor de... Mas eu, garoto, moleque, o Castor de Andrade. Eu falei, tá bom, eu vou acabar o treino, vamos lá. Tu vai comigo, Jair? Vou. Cheguei lá. Olha o padrinho, olha o padrinho, hein? Castor de Andrade, o padrinho. Meu afilhado, que eu sou padrinho dele. Aí o doutor Castor de Andrade, todo de terno, que só andava só de terno italiano, postado no carro, 2 seguranças. Garoto, você quer ir para Bangu? Aí eu falei, não, sim, senhor, o Jair já falou comigo. Então, vem cá. Você tem carro? Eu falei, não, senhor. Você mora onde? Eu moro em Olaria.
Pega a bolsa aí. Aquelas malas 007. Ele abriu. Ele me deu um paco de hoje. Me deu um paco de 5 mil para me pegar um táxi. De Ramos a Bangu. Peguei aquele dinheiro. Ah, tá bom, tudo bem. Estou te esperando lá no Fonseca, onde era o escritório dele, em Bangu. Chamei um primo meu, vamos lá em Bangu, que eu tenho que ir, eu vou assinar o contrato em Bangu. Pegamos o táxi, quando nós chegamos lá. Ele falou, você ganha quanto no Botafogo? Aí eu falei, hoje em dia, o moleque do Botafogo ganhava 3.500, hoje em dia. Aí eu falei para ele, vai ganhar o dobro aqui. Luvas, vai receber isso aqui. Fulano, mandou o fulano. Falou o nome, eu esqueci o nome agora. O cara veio com dinheiro enrolado no jornal. Como eu estou assim de frente para você, ele conversando comigo no jornal. Leve esse dinheiro. Falei, tá bom, doutor. Olha só, vai passar na sede do Bangu para assinar o contrato e amanhã eles vão falar o horário do teu treinamento. Falei, tá bom. Quando eu levantei, ele falou, esqueci. Passa ali na agência tal que tem um carro para você. Que isso? Primeiro carro, um Vox, ele me deu. Mas que um Volkswagen, naquela época, né? um Fusca, assim. Era um Fusca. Zero! É porque tinha um tal de Gordini também. Não! Né? Fusca, quando eu cheguei lá, eu não sabia dirigir muito. Aí eu falei pro cara, não. Mas já tinha idade para dirigir? Vou pedir meu pai. Já tinha idade para dirigir? 17 anos, não tinha ainda, era 18. Aí... Zerinho, Fusquinha zerinho. Fui lá, só assinei, falei, amanhã vem uma pessoa apanhar. Esperei meu pai chegar do trabalho, falei pro meu pai que foi apanhar o carro do outro dia. Aí eu falei, que isso? O que é que eu fiz? Antigamente não tinha celular, tinha telefone fixo. Peguei o telefone, liguei para casa do Jairzinho, Jair do Botafogo, Jair, a mãe dele, não, dona Cristina. Jair não tá, ainda não chegou, Galdino. Quando ele chegar, a senhora pede para ligar? Tá bom. 2 horas da manhã, eu toco o telefone lá de casa, a gente assustado, Jairzinho, o que foi? Jair, o homem me deu isso. Eu não falei, eu queria estar no teu lugar. Eu queria estar no teu lugar. Vai com Deus, meu. Padrinho. Jair, até hoje me chama de padrinho. Pô, eu que sou, ele que é meu afilhado, eu que tinha que ser afilhado dele até hoje. Então, foram essas coisas. E o outro foi Eurico Miranda. Claro que ele tinha aquele estilo dele que falava o que vinha na cabeça, não tinha esse negócio. Era dupla dinâmica, Eurico Miranda e Caixa d'Água. Uma vez, sabe o que o Zico falou para mim? Não foi na seleção olímpica, depois já, a gente, profissional do Vasco, eu no Vasco, ele no Flamengo, foi numa festividade e ele falou assim, Galdino, se Eurico é do Flamengo, naquela época, era o maior clube do mundo. Eu queria Eurico no Flamengo. Eu já pensei isso também. Já pensei. Falava isso. Já pensei no Eurico no Vasco. No Flamengo. Ele era uma loucura. Ele tinha cada coisa que não tinha jeito. Olha, antes dele falecer, claro, eu, treinador de juniores, decisão, Vasco e Fluminense, Campo da Portuguesa. Vasco e Fluminense, Campo da Portuguesa. Aí fomos lá, não sei o quê. Perdemos de 2-0. Aí falei, caramba, agora o próximo jogo... Portuguesa da Ilha. Da Ilha. Tem que reverter, né? Essas coisas. Minto. Vasco e Flamengo, semifinal. Perdemos de 1-0. É o segundo jogo, tínhamos ganhado de 2-0, ou então empatar 1-0 para ir para pênalti. Estamos dando treinamento, daqui a pouco veio um deles, segurança. O doutor falou que quando acabar o treino aqui, para passar na sala dele. Eu falei, tá bom. Aí bate aquela coisa na cabeça. Pô, você é demitido antes do segundo jogo? Tu fica com aquela... Aí, o negócio do treino já mudou. Eu chamei o preparador físico, continua dando treino você aí. Tem que ir lá saber logo disso, que isso não está me... Quando eu cheguei na sala dele, eu sentei. A secretária, a sala dele,
Ele estava lá dentro numa reunião. Quando eu sentei, a secretária: doutor, o Galdino está aqui fora. Manda ele entrar. Os diretores que estavam lá dentro, ele falou assim: você já acabou a reunião, pode ir embora. Senta aí. Galdino: oi, doutor. Sabe que você ir transpirando sem sentir? Falei: você mandado embora mesmo, fazer o quê? Você tem condições de reverter contra o Flamengo? Reverter o placar? Perdemos de 1-0. Tem condições de fazer 2-0? Falei: poxa, doutor, nós temos... Eu estou perguntando a você, sim ou não? Eu falei: sim. Então tá bom. Jogo quando? Sábado. Sexta-feira, todo mundo concentrado no Hotel Palace, lá em Copacabana. A gente, naquela época, concentrava-se em São Januário, dos amadores. O ônibus está aí e vai levar vocês para lá. Só quero saber disso. Pode ir embora. Assim. Eu saí da sala, aquele nervosismo, passou uma coisa, falei: eu tenho que ganhar esse jogo. Quando eu cheguei lá, falei para a comissão técnica: olha só, sexta-feira, treinamento pela manhã, depois todo mundo, o Palace Hotel, onde o Vasco profissional concentrava. Que isso? E aconteceu. Sábado, 3-1 a gente. Quando eu olho, assim, porque ele ficava naquela cabine que ele fez. Como é que era o nome dele? Eurico. Ah, o Eurico. Eurico, que fez isso comigo. Aí eu olhei para ele com charuto. É mesmo, o charutão, né? Eu falei: meu Deus do céu. Os garotos, ele só falou isso para mim. Quando eu cheguei para falar para a comissão técnica, o preparador físico falou: não, Galdino, esses garotos vão comer demais, eles vão engordar em 2 dias 3 quilos. Falei: é só a gente manter. O médico foi médico, como é que é? Como que se dá o nome? Esqueço, de vez em quando eu falei a idade. Pessoa que cuida da balanceamento, nutricionista, que o Eurico botou o hotel todo regada. Nutricionista, acordar 7 horas da manhã no sábado. Aqui, na sexta-feira, quando nós concentramos, ela já ficava: não pode comer isso não, chega, tá bom, não pode isso não. Ganhamos de 3-1. Então ele era assim. Ele era assim, não deixava você falar muito. Eu não estou perguntando se o time nosso é bom ou não. Vai reverter ou não? É sim ou não? Não é que eu vou falar o quê? Eu vou falar que não? Sim, doutor. Seja direto. Acabou. Então foi um dos caras, claro, depois, claro, fazia muitas coisas que depois ele mesmo se arrependia, mas homem com H, fazer igual o Ney Mato Grosso, homem com H maiúsculo. Então essas coisas que me fez o futebol ser uma pessoa assim alegre. Tu sabe, Fabiano, nós temos mais ou menos 1 ano e pouco de convivência, né? Através do Produtor ali. Do nosso grande amigo produtor Ivan. Mas eu sou uma pessoa que, quando eu gosto, e eu sei que a outra pessoa tem o mesmo carinho que eu tenho, por exemplo, por você, né? Está soltando pessoas. Você, simplesmente pessoas. E aquele ali não precisa falar, né? Tem idade para ser até meu filho. Não precisa falar. Então, eu sou uma pessoa assim. Mas por quê? Não é que o Galdino nasceu com isso. Eu aprendi no meio do futebol. Quando nós estamos fazendo essa entrevista, eu aprendi no meio dos craques. Que Brito me dava muito conselho. Jairzinho me dá conselho até hoje. Paulo César me dá conselho até hoje. Próprio Afonsinho me dá conselho. Então, eu mesmo com 72 anos, eu ainda escuto deles. Tem contato com a rapaziada toda, né? Graças a Deus, é por isso que eu me sinto um vencedor no futebol. Legal que a amizade continua, apesar dos tempos, né? Apesar dos tempos, apesar das equipes. Muitas percas, né? A gente fica. Roberto Dinamite. Pô, Roberto, meu Deus do céu. Eu não citei ele entre esses caras jogadores, que o Roberto foi mais um irmão do que propriamente um atleta.
de futebol, de convivência. Porque se você for citar todas as amizades que você teve lá... Aí não tem como. eu volto no assunto de ser preto, ser macaco, nada. Eu, quando chego na família do Roberto, falo assim, chegou o crioulo de vocês. E hoje assim. Ele chamou, neguinho, vem aqui, não sei o quê. Tudo é forma, né? De se falar hoje, né? Hoje, pensou? Crioulinho, vem aqui. Caramba, se o cara estiver hoje gravando... Aí, delegacia tal, tá intimado aí. Hoje em dia tá... É isso aí. Tá ridículo. Mas a gente vai levando a vida. Agora vamos partir para outra coisa que eu acho que você gosta, deve gostar, né? Isso aí, ó. Meu Deus do céu. Isso aí é minha vida. Minha vida. Mas, Fabiano, poucas pessoas sabem, vão saber, através aqui nesse nosso bate-papo. Isso não é uma entrevista. Isso é um bate-papo. E é uma coisa... A minha família sempre foi de samba. Minha família... Tem parente no... o Vulpo Sereno, não é isso? Não, fundo de quintal. Fundo de quintal? Fundo de quintal. Meu tio Sereno, que é irmão da minha mãe. Isso, desculpa, eu confundi. E o Bira, Sereno. falecido Bira, e o falecido Birani, as nossas famílias foram criadas juntos. Só não temos laços de sangue. Mas eu acho que se tivesse, não seria tão unida como foi. Então, sempre considerei Bira, tio Bira, o Birani, tio Birani. Que as nossas famílias, eu nem pensava em jogar futebol, já se reuniam para fazer Natal e Ano Novo. Eram as duas famílias juntas. Isso na década de 60. Então veio eles do fundo de quintal. Tinha o meu tio Valt, que foi o fundador do Cacique de Ramos, depois que ele passou para o tio Bira, que meu tio Valt, que é irmão da minha mãe, mais velho que o meu tio Sereno, que é o fundador do Cacique de Ramos. Era Cacique Boa Boca. Cacique Boa Boca. Aí meu tio Valt trabalhava no NPS, antigamente, que hoje é o INSS. Ele passou a gestão para o tio Bira, que ficou até 2 meses atrás, onde veio a falecer. Então, já fazia um samba naquela época. Falecido Neuci, caramba. Mais uma coisa que está no sangue também, né? Caramba! Então, minha família era essa coisa. Às vezes, eu morava na Ilha do Governador. Eu, minha mãe, claro, meu pai. Aí, aos domingos, minha mãe sempre fazia visita a eles, que moravam em Ramos. Quando nós chegávamos para almoçar, já estava um violão, já tinha um pandeiro. Aquela roda de samba ia da hora do almoço até 10 horas da noite. Então, eu já vim vivendo nessa rotina. E a minha chegada a essa escola de samba maravilhosa? Por quê? A minha avó, mãe da minha mãe, mãe do meu tio Sereno, mãe do meu tio falecido Valt, sempre foi salgueiro doente. Então, ela que fez a família toda salgueirense. Só 2 pessoas, 2 ovelhas, como se fala um negro, que não são salgueirenses. De 20, um é portelense, que é meu tio Dicinho, e o outro falecido, meu tio Jorge, que era Mangueira. Mas o resto tudo puxou salgueiro. Que a minha avó tinha uma paixão pelo salgueiro. Eu lembro do salgueiro do puxador Quinho. Quinho. Ele, caramba. E eu saí muito antes, né, de que o Quinho, né? Porque o Quinho veio da ilha para o Salgueiro, eu já estava no Salgueiro. Porque eu fui levado para o Salgueiro pelo falecido Almig Neto. 1974. 51 anos eu faço esse ano de avenida. De salgueiro. De salgueiro, de bateria. Eu nunca saí em outras coisas. Atualmente você é presidente da bateria, né? Sou presidente da bateria e o presidente da velha guarda da bateria. Presidente da bateria, considerado lá. E agora, esses mestres, Gustavo e Guilherme, peguei no colo. O pai deles era o diretor de bateria, junto, mestre era o falecido Louro. E o pai deles, Tuninho, amigaço do peito, era diretor de bateria. Então, os dois já vieram já no sangue, aquilo.
Então, minha vida toda eu dedico hoje, o que foi futebol para mim, o samba é o Salgueiro. Mas sem holofotes também, que mudou muitas coisas também. O que mudou no futebol, hoje modernidade de futebol, escola de samba, hoje modernidade de escola de samba. E você tem que se adaptar. A certo ponto, tem que se adaptar. Tudo tem que se adaptar, senão fica para trás. E ser respeitado, senão fica para trás. Senão fica para trás, acaba então, perdendo a vaga. Hoje a gente convive muito. Caramba, eu chego lá no Salgueiro, caramba, e você vai ser o próximo convidado. O Ivan já estreou, e você vai ser o próximo convidado a nós irmos no ensaio do Salgueiro. Vamos embora. Essa rapaziada que está na foto aí. Jorginho, meu amigo, meu Deus do céu. Vai esquecer o nome dele. Não posso esquecer. Eri Johnson, Galdino, Jorginho, e ele vai me matar. Vai. Sempre Tarol fortíssimo, Maisena, apelido dele, Maisena, não posso esquecer dele. Então, a gente já fazia parte da velha guarda do Salgueiro. Claro que os outros integrantes estavam encostados ali, que isso foi na entrada, né, da escola de samba. Essa foto é de quando, mais ou menos? Essa foto, nós estamos em 2025, essa foto... 2018, essa foto. Não tem tanto tempo, não. Eri Johnson tá meio Isso. sumido, né? Mas lá na escola ele tá sempre lá. O Eri Johnson é uma pessoa, né? Desde a época de falecido Seu Miro e falecido Maninho, Eri Johnson frequenta. Então, essas coisas. É o samba unido ao futebol. Para mostrar uma coisa. Samba, futebol e cerveja. Sempre foi junto, sempre correu na mesma só pode falar essas três coisas, porque se falar... as outras em off. Aí não dá, não, aí não pode, não. Mas é isso aí, é uma grande alegria mesmo. Claro, não é porque eu sou salgueiro, eu só conheço Salgueiro. Conheço todos os outros, Neguinho da Beija-Flor, amigaço. Os diretores de baterias todos, Mestre Cissa, que vai ser homenageado, Vascaíno Doente, entendeu? Mestre Lolo, Mestre Odilon, os mestres, né? Falecido Louro, irmão de Almir Neto. Então, são coisas que... Você conheceu o de Cro? Conheceu o de Cro? Poxa vida! Da Praia de Ramos, aquilo era terrível. Ele é daqui, sabe que ele é daqui. Ele é de Cro, daqui da Baixada. Aqui. Muito, muito, muito amigo. Eu tenho uma passagem, que eu vou citar aqui, e, claro, tem um palavrãozinho rápido. Nasceu minha neta. Minha neta nasceu, né? E eu contente. O Odilon tinha marcado um encontro com Marçalzinho na Praia de Ramos, onde o Ivan tem família lá, com os falecidos Godoy, falecido Barriga, num trailer. E esse trailer, o de Cross saía do dele para ir lá tomar cerveja e rodar a Praia de Ramos. Aí estamos lá, não sei o que, o de Cross era chegou. Gente boa, né? O de Cross chegou, falou com todo mundo. Aí o falecido Barriga, o de Cross, aqui é Galdino, jogou no Vasco. Falou, que legal, não sei o quê. Aí, estão tomando uma cervejinha que ele tá feliz da vida. O de Cross, por quê? O que é? Eu falei, não. Ele falou assim, começou assim, já que tá pagando aqui, paga lá também, para me ganhar um dinheirinho, não sei o quê. Eu falei, não, eu estou aqui, mas claro que nós vamos passar lá. Que nasceu a minha neta, estou muito contente. Aí ele para mim, nasceu o quê? Minha neta. E ele, babaca 2 vezes. Aí eu fiquei olhando, por que, de Cro? O pai não vai sustentar, quem sustenta é a gente, os avós. Caramba, sim. Na mesa, todo mundo na gargalhada, babaca 2 vezes. Então, ele tinha essas tiradas, né? Cara sensacional. Puxa vida. De Cro era a figura. Quando eles fizeram os 3 tenores, lembra? De Cro, Moreira e Bezerra. Era mas é isso aí. Você está citando só lembranças boas, né? Pouco tempo que eu tive convívio com ele, mas legal mesmo. Muita história, né? Muita história. Eu procuro sempre, muito falou, a conversar com as pessoas mais experientes, de mais de idade, né? Coisa que os jovens hoje não falam. Hoje a gente fala com os mais jovens,
bobeira e tal. Assim, eu na minha época, eu não falava isso. Quando eu escutava os mais velhos falar, eu prestava atenção. Você quer ver uma coisa? Mesmo se eu estivesse achando a conversa chata, eu prestava atenção. Eu Entendeu? chegava em casa, chegava na casa dos meus parentes, benção, tia, benção, mãe, benção, pai. Chego na casa da minha filha, qual é, avô? Tá tudo certo? Qual é, avô? Eu falo, meu Deus do céu. Não tem jeito. Modernidade. Modernidade. Isso aí. Mas é isso aí. Galera, foi aqui Galdino. Galdino, prazer falar com você. E tamo junto aí. E fica convidado para voltar outras vezes, que tem muita história ainda aí. Tem mais coisa de futebol, mais coisa de samba. Claro que sim. E eu vou adiantar uma coisa. Primeira mão para você e para os seus ouvintes, que serão muitos. Nós vamos fazer, se Deus quiser, o próximo, com certeza, Família Roberto Dinamite. Você vai lá na casa onde nasceu, os filhos dele, e vai ser um depoimento maravilhoso. Você saber mais da vida do Roberto e o Galdino na vida deles, primeiro. E depois, se Deus quiser, meu tio Sereno com André Renato, fundo de quintal. E esses são... Nosso produtor vai estar lá também, né? Poxa, ele é... Tem que tá, né? Pessoa... Tem que tá. Porra, sensacional. Depois eu vou botar uma câmera para pegar ele também. Isso aí. Isso aí. Pode aparecer, não? Tem que ficar só na sua. Mais uma vez, obrigado. E Valeu, fica com Galdino. Deus. Um abraço. Valeu, galera. Até o próximo episódio, hein? Fica ligado. Fique com Deus. E siga